Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Diego, esse é o Yuri, esse aqui é o Gabriel. A gente vai apresentar o nosso trabalho de gráficos. É, Foi o tema que a gente fez anteriormente no storyboard, né? Na última atividade em grupo, que é sobre. Ah, tá. Que foi sobre a taxa de reprovação no ciclo básico, nas matérias de ciclo básico. Primeiro, a gente começou com a obtenção da taxa de reprovação dos alunos. Isso o Yuri pegou da UFPE, não da EL, como a gente fez anteriormente, mas é para ter um dado real e não só um dado inventado, como eu fiz no outro storyboard. A gente entrevistar os alunos para ter impressão deles de tipo, quanto você acha que as pessoas realmente reprovam em tal matéria? Né? Quanto que as pessoas acham, e depois a gente vai comparar isso com os dados reais, né? E de novo, a comparação entre o que realmente aconteceu, quanto reprovou em cada matéria e a percepção dos alunos. Então a gente fez um gráfico por espaguete, mas tipo, não fica muito claro, não é muito ilustrativo, né? Tipo, como é que eu vou ver as porcentagens? Beleza, tem algumas linhas de grade que dá para ver, mas não fica muito bom, né? Então, a gente foi lá e fez um gráfico em coluna, né? Coluna e barra. E comparando essas quatro matérias aqui do ciclo básico, né? Com a impressão dos alunos e o que realmente aconteceu. No caso, a gente pegou as impressões dos alunos com os dados da UFPE, né? E, tipo, a gente colocou mais linhas de grade, etc. E fica mais ilustrativo, né? Tipo, ter várias séries assim, bonitinho, em vez de ter um gráfico espaguete que não fica muito claro. Só um ponto, né? Essa parte de entrevistar os alunos foi feito entre os integrantes do grupo. A gente chegou em um consenso, né? Então, a gente acabou não conseguindo por conta do curto período de tempo. E talvez uma pergunta tenha surgido: por que de cálculo 1, geometria analítica, física 1 e química geral 1? Porque na parte da UFP, que é a Universidade Federal de Pernambuco, isso estava listado como as disciplinas que mais reprovam nos cursos de engenharias, ou seja, engloba todas. Para a gente não pegar uma matéria, por exemplo, mecânica até tinha, mas era mais específico de engenharia de produção. Como a gente queria pegar de todas as engenharias, a gente optou por essas. E essas são as que mais se aproximam do que tem na EL de fato. Certo? E caso necessitem. Que muda aqui? É só. Ai, fiz. Caca. Acho que é aqui. É só clicar aqui. Uhum. Meu Deus. Aí, foi. Essa é a fonte, caso precisem, né? Que foi do arquivo onde a gente tirou. E é isso. Obrigado.
Oi, gente, boa tarde. Então, o meu trabalho do curso de gráficos é a eficiência de uma empresa nas suas etapas de produção. Então, a empresa é fictícia, eu inventei os dados. E. Como é que tá? Nossa, aqui. Ok. Então, o contexto e o storytelling, né? Basicamente, uma empresa, ela contrata um engenheiro de produção novo a cada 2 anos. E agora ela quer contratar um para ficar mesmo. Então ela quer ver qual dos dois, dois é, ela quer ver qual dos engenheiros tem a melhor eficiência, né? Então, tá. Então aqui é o storyboard. E em 2016, 2017, o produto era de qualidade, mas a eficiência e distribuição eram ruins. Aí o grupo de engenheiros de 2018, 2019 aumentou a eficiência da produção. 2020, 2021, a eficiência era grande, mas a matéria-prima era de baixa qualidade. E 2022, 2023 diminuiu a seleção e aumentou a distribuição. Então, o meu gráfico que eu plotei é esses dados. Então, eu comecei plotando esse tipo de gráfico, mas eu achei que ele ficou muito bagunçado, assim. Acho que não fica bem visualmente, principalmente porque eu acho que os dados se misturam muito e não fica organizado. Então, eu plotei esse tipo de gráfico que eu achei muito melhor, porque dá para comparar muito mais. Por exemplo, se o dono da empresa quer comparar, qual do grupo de engenheiros é, pegou a maior produção. Daí, a pessoa consegue comparar os dados de produção melhor. E basicamente é isso. Eu acho que esse tipo de gráfico fica muito melhor visualmente, assim, de questão de comparação de etapas. É isso.
Gente, nosso trabalho, que nem eu falei, tá o nome de todo mundo, mas é meu, do Vinícius e do Heitor. A gente optou por fazer uma análise em relação à produção venda de produtos de uma entidade dentro de uma faculdade. Então, que nem contextualizando um pouco, né, todas as entidades elas produzem produtos para serem vendidos geralmente em tempos específicos e fazem a análise dessas vendas geralmente por semestre, porque sai uma leva de produtos no primeiro semestre e a segunda leva no segundo semestre. A gente fez em relação a uma atlética de uma faculdade que vende produtos o ano inteiro, mas faz as campanhas de vendas maiores em tempos específicos. Então, seriam semana de recepção, que tem os stands e eles vendem bastante, ou quando tem alguns eventos, tipo o Caipira USP ou o Edune, que são eventos esportivos que geralmente incentivam as pessoas a comprarem um pouco mais. Aí aqui no nosso storyboard, um pouco da linha de tempo em relação às coisas que acontecem no nosso gráfico. Primeira produção de produtos, que a gente fez a produção de coletes, coletes, sambas, chaveiros, tirantes e alguns outros produtos. A gente colocou adesivos e alguma outra coisa menor, assim, em relação àqueles produtos um pouco mais baratos. Depois a gente fez a divulgação deles em redes sociais e presencialmente nesses eventos, a venda dos produtos e agora a gente mostrar os gráficos em relação à análise dessas vendas. Eu vou mostrar o gráfico do primeiro e do segundo semestre. Esse é o do primeiro. Optamos por fazer um gráfico de colunas com empilhamento, porque a gente queria mostrar o cronológico em relação às vendas do semestre, que aconteceram tanto quando teve aqueles picos de venda na semana de vendas, quanto no resto do mês. Só que fazer por mês ia ser meio ineficiente, porque a venda nos outros meses é muito pequena e ia ser um gráfico de linhas muito bagunçado. Aí a gente optou por destacar isso com um empilhamento para mostrar o total em relação a quanto que vendeu nesses picos. Aí, essas foram as vendas no primeiro semestre e aqui a venda no segundo semestre. A gente vê que o pico maior foi no Caipirus, que teve uma venda um pouquinho maior no Edune. A maior parte a proporção em relação à venda de produtos se manteve. Então, a gente vê que não teve queda de qualidade em relação aos produtos que foram lançados no primeiro semestre e no segundo semestre. E a gente observa esses picos em relação a temporais. Coloquei um pouquinho da análise, que nem eu falei. Chegada de eventos esportivos aumenta um pouco as vendas. E também o marketing que foi feito para estimular a venda durante o semestre, que algumas pessoas não sabem que vende, mas não está vendendo sempre na série. E a gente falou também uma observação que os outros produtos caíram um pouco porque eram produtos que não mudaram de semestre para o outro. Então, eles manteve o mesmo produto, então quem comprou no primeiro semestre não quis comprar de novo no segundo. Então, era basicamente isso. Obrigada pela atenção.